Olá! Nesta videoaula utilizaremos recursos de bibliotecas anteriormente desenvolvidas com o objetivo de utilizar o sensor ultrassônico modelo HC-SR04 para medir distâncias de objetos. O sensor ultrassônico HC-SR04 é capaz de medir a distância de objetos posicionados à frente de seu transdutor, em um range de 20 a 500 mm e com uma resolução de 3 mm. Para seu correto funcionamento, um pulso com largura de aproximadamente 10 microsegundos deve ser injetado em sua entrada nomeada trigger. A partir daí, um circuito interno gera pulsos de 40 kHz alimentando o transdutor, que emite o sinal ultrassônico na direção do objeto posicionado em seu campo de funcionamento. O receptor, então, recebe o sinal refletido no objeto e um circuito interno calcula a distância, gerando um pulso de largura proporcional a esta na saída nomeada eco. Seguindo a mesma linha utilizada nas videoaulas anteriores, vamos à pasta de exemplos do curso, abrirmos a pasta Exemplos 11. Podemos observar aqui modificações na biblioteca DigiAlt, tanto no arquivo de cabeçalho quanto no arquivo fonte. Modificações no arquivo fonte da biblioteca CapIn e também um novo arquivo fonte deste projeto chamado TIN Cap ultrassônico. Vamos abrir então o nosso projeto. Vamos copiar então os arquivos de cabeçalho DigiAlt.h, todo o seu código, Ctrl C. Modificar diretamente no arquivo DigiAlt.h lá no nosso projeto, Ctrl V. Vamos fazer o mesmo procedimento para o DigiAlt.c, para o arquivo fonte. Substituir no projeto. Vamos abrir então o arquivo CapIn. O arquivo fonte capin.c. Substituir no projeto. E vamos criar a pasta agora com o novo código-fonte principal aqui, o novo arquivo-fonte principal do projeto. Então a gente vem aqui em adicionar o grupo. Criamos aqui um grupo novo chamado TIN, Cap USON, ultrassônico. Vamos deletar o arquivo do projeto da videoaula anterior, para não gerar conflitos de compilação. Vamos aqui colocar então o nosso novo arquivo dentro de sua nova pasta. TIN Cap ultrassônico. TIN Cap ultrassônico.c. Vamos abrir então o arquivo lá na pasta Exemplos 11, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. As modificações feitas aqui nesse projeto nas bibliotecas são muito simples. Na nossa biblioteca CapIn, no seu arquivo fonte, para este projeto nós configuramos um valor de pré-escala diferente para o nosso temporizador aqui em questão. É o mesmo temporizador que estávamos utilizando das aulas anteriores, o Timer 3. Neste caso, nós configuramos uma divisão por 72, gerando então um clock para o nosso temporizador igual a 1 MHz. O objetivo de se gerar um clock aqui de frequência maior, ou seja, de menor período, é devido à resolução do nosso sensor. Então, para a gente conseguir trabalhar aí com a medição de 1 em 1 microsegundo, né, que seria suficiente para a gente ter uma boa resolução na medida da distância do nosso sensor ultrassônico, a gente teve que trabalhar aqui com um fator de pré-escala igual a 72, fazer uma divisão por 72. Essa é a única modificação feita no arquivo capin.c. Com relação ao arquivo DigiAlt, nós fizemos uma modificação agora porque nós vamos configurar a saída PA9, ou seja, o pino 9 da porta A como a nossa saída de trigger, que é justamente a saída da nossa placa de circuito conectada ao pino de trigger do nosso sensor ultrassônico. Então a gente configurou o pino PA9 e configuramos aqui, né, a saída do tipo push-pull, com a frequência também, mantivemos aqui o padrão de 2 MHz. Essas foram as modificações nos arquivos de biblioteca. O que temos então aqui agora no nosso projeto
é praticamente o mesmo que nós vimos aí para o PWM Input, para a função PWM Input apresentada anterior. Nós temos então a medida da frequência, a medida da largura do pulso aqui nas duas variáveis, né, variável frequency e variável DUT. Nós temos agora uma variável float para calcular a distância do nosso objeto, né, em frente aí ao nosso sensor ultrassônico, a distância aí, no caso, em centímetros, né, com ponto decimal, né. Então nós fazemos a inicialização dos clocks do microcontrolador, fazemos a inicialização de uma rotininha de atraso, né, da nossa biblioteca de atrasos, fazemos a inicialização das nossas saídas, né, no caso a nossa saída de trigger, configuramos a nossa entrada do módulo PWM, né, PWM Input. Aqui geramos um atraso para fazer a inicialização. Então o que a gente faz? A cada ciclo aqui, a cada varredura aqui no nosso I/O, nós programamos aqui a nossa saída de trigger com um pulso de 10 microsegundos, né, um pulso alto, né, de 10 microsegundos, que é suficiente aí para o nosso sensor emitir o sinal de 40 kHz. Geramos aqui um atraso e fazemos, então, a leitura da frequência e a leitura do pulso, da largura do pulso. Bom, a frequência a gente nem precisa utilizar ela no cálculo da distância. Na verdade, nós só utilizamos a largura do pulso. A largura do pulso ela é proporcional à nossa distância do objeto, ou seja, quanto maior a largura do pulso do nosso sinal, maior a distância onde que o objeto está posicionado desse transdutor. E o cálculo, para se ter aí a distância em centímetros, a gente tem que trabalhar então com a medição em microsegundo, que foi o que a gente configurou lá na biblioteca para fazer medições de 1 em 1 microsegundo na nossa largura do pulso, e nós dividimos esse resultado pela constante numérica 58. O resultado dessa operação aqui é a distância nossa em centímetros, a distância do objeto em relação ao sensor ultrassônico. Muito bem, então para utilizarmos aqui o sensor ultrassônico, devemos aqui inserir na nossa barra J35, no nosso conector J35, o sensor ultrassônico, posicionar um determinado objeto a uma distância, né, desse sensor ultrassônico aí, pelo menos maior do que 2 centímetros, né? E também aqui nós devemos posicionar todos esses nossos jumpers aqui, né, nessa posição da placa nossa de circuito, na posição, né, PWM, aqui no Silk Screen PWM, para poder ativar aqui a saída PWM Trigger e essa gerar aqui então o sinal de 40 kHz, né, do nosso sensor ultrassônico. Também então devemos posicionar esse jumper aqui, né, devemos inserir um jumper aqui para fazer a conexão da porta de entrada, a porta eco do nosso sensor ultrassônico no pino PA6. Feito isso, a gente vai então compilar o projeto, transferir para a placa de desenvolvimento e fazer os testes necessários. Então vamos compilar aqui o nosso projeto. Para fazer aí a depuração, né, como a gente ainda não está utilizando aqui display nem a porta serial, nós vamos conectar aqui um breakpoint na linha 36 e a cada ciclo, a cada execução, a gente vai ler a posição atual, né, a distância do nosso objeto, a distância atual do nosso objeto através aqui da variável distance. Então nós vamos transferir esse projeto. Então, feita a transferência, nós vamos abrir aqui o modo de depuração. E vamos aqui executar até o nosso breakpoint. Mais uma vez. Bom, já podemos observar aqui que a distância aproximada calculada do nosso objeto é de 6,53 centímetros. A gente pode ir fazendo várias execuções para a gente ver a precisão, né, se ela vai ter ela pode ter alguma variação aí, mas a gente está observando que está aí bem fixo a distância, até porque nós temos um objeto praticamente liso, né? Nós temos uma parede bem lisa aqui de frente, que é o ideal, né, de frente aqui para o nosso sensor ultrassônico. Nós vamos posicionar ela um pouco mais próxima agora. E vamos já observar uma variação aqui na nossa distância, né?
do objeto. Então a gente vai aqui executar algumas vezes, né? E já podemos observar que agora o objeto está a uma posição, a uma distância aproximada de 4,05 centímetros. Essa é a nossa videoaula. Obrigado a todos.